Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje estou à conversa com a minha amiga Raquel Ferreira Santos. Olá, Raquel. Olá, Luís, tudo bem? Como é que tu estás? Estou bem. Muito grata pelo teu convite e por podermos hoje falar aqui um bocadinho sobre estes temas. Ora há imensa curiosidade em saber como é que tu trabalhas, não tu especificamente, embora algumas pessoas também possam estar curiosas, mas como é que um psicólogo trabalha? A Raquel é psicóloga de formação e profissão e é também autora de um livro muito interessante que já iremos falar mais daqui a pouco. Raquel, como é que tu chegaste até aqui e o que é que te levou a ir para a área da psicologia? Fala-nos um bocadinho de ti. Olha, eu sempre tive um fascínio muito grande por aquilo que é o comportamento humano e lembro-me que no 12º ano já estava no agrupamento de Humanidades e depois tive como cadeira opcional, tive Psicologia e Sociologia e andei ali muito dividida entre as duas e mesmo só naquele momento em que te vais inscrever para a faculdade é que eu decidi Psicologia, porque houve uma parte de mim que também queria fazer teatro, portanto houve ali uma série de coisas. Mas o que me trouxe até à Psicologia acho que foi isto, foi o fascínio que eu sempre tive pelo comportamento humano e por aquilo que é a diferença de cada pessoa, ou seja, somos mesmo, cada um de nós é mesmo um mundo e isso fascina-me, tentar perceber mais sobre o mundo de cada um. E quais é que são as tuas responsabilidades no dia-a-dia? Olha, a nível profissional, essencialmente eu faço um planeamento semanal, ou seja, normalmente ao domingo, para mim faz-me sentido, há pessoas que provocam muita ansiedade ao domingo estarem a pensar já na semana, mas para mim eu gosto. Ao domingo faço um planeamento da semana, portanto já vejo os dias as horas a que tenho consultas e entre cada consulta eu costumo ter meia hora de intervalo, eu não faço consultas seguidas de hora a hora, porque sinto que aquela meia hora de intervalo é importante para eu estar depois mais centrada na consulta seguinte. Portanto, já aconteceu por incompatibilidade de agendas ter ali que fazer quase consultas seguidas, mas não é a minha forma mais preferida de trabalhar. Então é isso, normalmente começo às 10 e acabo às 19. E depois é isso, consultas com intervalo de meia hora, sempre que me é permitido, e tenho um dia por semana que não dou consultas, porque, como tu bem disseste, tenho um livro escrito e é uma área que eu gosto muito, que é de escrever, e tenho outros projetos que gosto de estar envolvida, também o meu site, podcast, outro tipo de produtos que gosto de fazer, e então tenho um dia por semana em que não dou consultas para estar dedicada a esse tipo de projetos, porque sinto que naturalmente quando estou nos dias de consultas a solicitação emocional e a disponibilidade que tenho que ter é exigente e portanto para fazer outras coisas não me deixa assim tanto espaço, mais do que tempo, é espaço emocional. E que dia tu preferes para essa pausa? Preferes tipo as quartas-feiras a meio da semana ou preferes mais início da semana, final da semana? Mais final de semana, essencialmente à sexta-feira. É o dia que eu gosto de tirar para estar mais envolvida noutros temas. Como é que tu começas os teus dias? Tens algum ritual que te prepare para estares mais centrada e mais preparada para o dia? Sim, não consigo cumprir todos os dias, gostava, mas às vezes falta a disciplina. Portanto, há assim um outro dia que me falha. Mas há uma coisa que eu gosto sempre de fazer, obviamente, à exceção daquilo que são as tarefas de higiene e de estarmos minimamente prontos para o dia. Gosto de tomar o pequeno almoço sem nenhuma interferência. Ou seja, não vejo notícias, não estou ao telemóvel, nada, estou só, às vezes até vou para a janela e estou só a desfrutar do pequeno almoço. Gosto de fazer respiratórios, eu durante muito tempo fui instrutora de yoga, neste momento já não sou, mas ainda tenho essas ferramentas em mim e é algo que eu gosto de fazer. E faço sempre aquilo que eu gosto, ou seja, como é que eu me quero sentir emocionalmente naquele dia, portanto penso como é que eu estou, portanto faço aqui quase uma espécie de autoanálise, como é que eu hoje me estou a sentir, se estou mais motivada, menos motivada, se estou mais focada ou não, e faço uma espécie de identificação do estado emocional em que eu quero estar. Portanto, hoje quero estar mais ou disponível, hoje quero estar mais focada, hoje quero estar mais divertida,
escolho assim o estado emocional que me vai guiar durante o dia e embarco por aí. Não abdico de um café de manhã, é o único café que tomo, mas gosto muito antes de começar a trabalhar de tomar café. E depois, durante o dia, eu vou fazendo meditação. Muitas vezes entre consultas faço uma outra meditação, faço também alguns alongamentos, ou seja, entre cada consulta costumo fazer aqui alguma outra prática de autocuidado para ir tendo a energia necessária durante o dia. E essas práticas de autocuidado são fenomenais, porque é das coisas que mais aumentam a produtividade. E é muito difícil as pessoas perceberem isso, porque sentem numa primeira fase que essas paragens são contraprodutivas. Exatamente. Tal e qual, ou seja, se eu não estou a fazer nada, não é? Então não estou a produzir. Eu sinto que a mim me acrescenta imenso. Eu não consigo estar com a mesma disponibilidade para a consulta seguinte, por exemplo, se eu não tiver um momento em que parei, em que saí do escritório, em que fui respirar, em que se calhar, sei lá, até fui dar aqui aquela, neste momento, não é? Uma volta higiênica, sabes, aqui ao Sim, sítio onde moro e depois volto. Portanto, isso para mim faz muito sentido. Eu sinto que estou muito mais disponível para a pessoa a seguir do que propriamente, ok, não saí do escritório, continuo ao computador porque há coisas para fazer. Há sempre, não é? O trabalho não finda, até porque nós não terminamos a consulta e o trabalho fica finalizado. Depois há toda uma pesquisa sobre a temática que o cliente trouxe à consulta, como é que tu vais orientar na próxima, portanto não finda ali, mas tens mesmo que ter esta disciplina de eu preciso de cuidar de mim, porque senão vais estar a trabalhar, mas não estás a produzir, não é? E agora uma parte mais tecnológica. Que ferramentas, gadgets, aplicações tu utilizas no teu dia-a-dia? Olha, descobri esta semana uma que é uma função que o meu telemóvel tem e eu não sabia, que se chama Bem-Estar Digital. Bem-estar digital? Bem-estar digital. É que um iPhone ou um Android? É um Android. Mas descobri, que depois também fui à procura e descobri que há aplicações que têm a mesma função. Ou seja, se não houver nas definições do telemóvel, há aplicações que fazem mais ou menos a mesma função. E é o quê? Eu defino para cada aplicação, nomeadamente de redes sociais, etc., quanto tempo é que quero gastar naquele dia. Imagina, até porque depois trabalho muito também nas redes sociais, então tens que fazer aqui aquela análise do que é trabalho, o que é entretenimento, o que é só tempo desperdiçado, não é? Tu consegues pôr nas definições do telemóvel quanto tempo é que vais aceder a esse aplicativo e depois desse tempo esgotar, ele bloqueia-te o acesso durante esse dia, portanto só podes ir no dia seguinte. E isso ajuda-te a manter o foco. Primeiro porque às vezes ocupamos tempo sem saber muito bem que o estamos a ocupar, não é? Nas redes sociais acontece um bocadinho isto, de repente estás perdido e já não sabes há quanto tempo é que estás. E depois porque é mesmo ali um limite, ou seja, chegaste aqui, portanto eu vou bloquear o teu acesso, já não vais aceder mais hoje. E isso tem-me ajudado imenso. E depois tenho o bem-estar, além dessa função, às 10 da noite tenho as notificações todas, a partir das 10 da noite tenho as notificações todas desativadas e até estou a achar que é tarde demais, não sei se não vou pôr para as 9, portanto ninguém me chateia a partir das 9, não recebo notificações e o ecrã fica a preto e branco, portanto tudo que está no ecrã fica a preto e branco. Isto tem-me ajudado. Depois tenho sigo alguns no Spotify, sigo algumas contas só de meditações guiadas. E essencialmente é isto, assim, em termos de coisas. Calendário, uso do Google Calendar, não tenho assim nada muito mais do que isso. Mas o que eu sinto mesmo. E depois neste bem-estar digital, tu consegues também pôr quanto tempo é que estás a trabalhar, para no fundo dizeres, ok, destas a estas horas é o meu momento de trabalho, destas a estas é o meu momento de autocuidado. Ele também te vai ajudando e vai-te lembrando disso. Olha, e utilizas alguma aplicação para medir o tempo da meditação? Não uso. Eu normalmente ou uso músicas porque eu gosto muito de meditar, ou uma meditação guiada, portanto estão a fazer a meditação e eu depois de acabar termino, e disso uso muito o Spotify, ou faço com música, e então faço durante o tempo da música, pronto. Então eu aproveito para recomendar a aplicação para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir. Eu recomendo uma aplicação que é gratuita, chama-se Insight Timer. Ok, já ouvi falar, sim.
é que tem, na minha opinião, a campainha mais agradável. Eu já as instalei todas, nós testámos todas, fizemos um artigo. Tem também uma versão paga se quiserem depois ter mais meditações guiadas, porque ele também tem meditações gratuitas, mas como ferramenta de tempo é aquela que permite parametrizar mais coisas. Ok. Insight Timer. Ok. E a Headspace, também já ouvi falar, é boa ou não recomendas tanto? Há quem goste, o Headspace tem as suas funcionalidades. Eu acho que para a maior parte das pessoas que querem meditações guiadas, depois é ver quais são as meditações que gostam mais, e por Ok. isso se houver um autor que está no Headspace, gostam do Headspace. Certo. O Insight Timer é a mais utilizada por mais pessoas, tem para aí mais de metade do market share, e tem uma comunidade agora recente, há coisa de um ano, em que nós, quando acabamos de fazer a meditação, conseguimos saber quem é que são as pessoas que estiveram a meditar geograficamente próximas de nós ao mesmo tempo. E permite fazermos aqui uma espécie de comunidade em que podemos ter amigos, em que podemos incentivar as pessoas. Obrigado por teres meditado comigo nesta altura. Pode ser interessante e é muito fácil tu própria criares as tuas meditações guiadas e disponibilizares, por isso ficares tu como autora. Acaba por ser interessante. E agora uma curiosidade: na tua prática de psicoterapia, há alguma ferramenta que utilizes? Para ajudar a produtividade? Ou para ajudar no teu dia a dia? Imagina que tens uma aplicação que os teus pacientes Certo. em determinada situação utilizam. Não uso nada. Sou um bocadinho antiquada nisso, confesso-te. É mesmo a caneta e o papel. E pronto, eu gosto muito de estar durante a consulta com escuta ativa. Okay. Portanto, gosto mesmo de estar envolvida com a pessoa e de estar a prestar o máximo de atenção possível. Naturalmente vou tirando algumas notas porque é importante, não é? De algumas coisas que as pessoas dizem, mas até tiro muitas notas às vezes no pós-consulta, não é? A consulta termina e eu fico a tirar notas. Agora, com estes tempos em que as consultas online estão muito mais... mas é a realidade. Aquilo que utilizo, são as plataformas normais, não é? Do Zoom, muitas vezes para o WhatsApp, Skype, etc. Em que tenho uma sala já criada para aquela pessoa, portanto funciona como a sala virtual, não é? E, portanto é a única coisa assim que utilizo, de resto é muito mais... E como é que é a tua mesa de trabalho? Olha, neste momento está um bocadinho desorganizada. Não tem mal nenhum, nós não vamos aí organizar e as pessoas também só nos estão a ouvir. E quando digo desorganizada não é que esteja caótica nem desarrumada, mas já tem muitos papéis em cima da mesa, que é uma coisa que eu não gosto. Gosto mesmo de ter o mínimo de coisas possíveis, que é para estar só concentrada, ajudar-me à concentração, ou seja, sinto que quando há muitos elementos isso me distrai. Então gosto que esteja só o computador e as folhas com que eu estou a trabalhar. E, portanto, ontem, como estive a trabalhar aqui noutras coisas, acabei por tirar vários apontamentos que estão aqui assim de lado e isso incomoda-me. Mas pronto, foi domingo, portanto dei-me ao luxo de não arrumar e olha, logo lido com as consequências. Qual é assim o objeto mais estranho que está aí em cima da tua mesa? Olha, o objeto mais estranho, e esta agora é muito engraçado teres perguntado isso, sabes os apoios do rolo de cozinha? Os apoios do rolo de cozinha, sei. Assim, aquela estrutura metálica onde tu pões o rolo de cozinha, não é? O meu apoio para o telemóvel, para estar sem mãos, não é? Para dar consultas, partiu-se. E então eu improvisei aqui com esse apoio do rolo de cozinha e pronto, até vir o próximo apoio. Portanto, está aqui um objeto estranho, mas cumpre a sua função. Cumpre a sua função. Olha, e qual é que é assim a dica de produtividade que tu partilhas mais com os teus pacientes ou com os teus amigos? Sim, a dica de produtividade é dizer, façam isto e vocês vão produzir mais. Há um respiratório que eu gosto muito de dar, que se chama, no yoga chama-se a respiração de sopro lento, ou o nome em sânscrito chama-se Kapalabhati, que é uma respiração em que tu inspiras lentamente e expiras rapidamente. Inspiras lentamente, expiras rapidamente. E isto faz uma oxigenação do cérebro. Então ajuda-te a ficar mais focado, mais concentrado, mais disponível para assimilar informação.
E é uma respiração que eu gosto de fazer, imagina, num contexto em que, ok, tenho que ir escrever, tenho que ir estar super focada porque tenho um trabalho para entregar. Eu gosto de fazer esta respiração, ou quando estás com demasiados pensamentos e isso cria assim uma espécie de uma nuvem, e tu tens mesmo que trabalhar. Esta é uma respiração que eu gosto muito de fazer e que tem um efeito bom. Fazer assim 10 vezes esta respiração. Portanto, inspiras o mais lento que possível, fazendo aqui a expansão do abdômen, da zona intercostal, da parte alta, e depois expiras muito rápido. Isto tudo pelo nariz. É a respiração de sopro lento ou Kapalabhati. É curioso que a maior parte dessas técnicas de respiração que eu conhecia era precisamente ao contrário. Ok. Era 4-8, 4-7-8. A 4-8 é inspiras durante 4 segundos e expiras durante 8. Certo. Ou a 4-7-8 é inspiras durante 4, sustens durante 7 e expiras durante 8. E normalmente eram ao contrário. Por isso essa agora já sabem, tem mais uma para fazer. Inspirar lentamente. Isso. E a seguir a expirar o mais depressa possível. Exatamente. E mesmo ruidoso. É uma respiração mesmo ruidosa. Não sei. Eu até podia fazer, mas claro, depois isto não tem... Podes. Se fizeres muito ruído, depois abafa o ruído no tratamento de som. Então inspira, expira. Fica algo deste género. E é só pelo nariz. Só pelo nariz. E como é que tu consegues gerir aquilo que tens para fazer? Como é que tu te organizas para saber, ok, isto está feito, isto tenho para fazer, isto não vou fazer hoje? Tenho o calendário, facilita-me imenso, ponho lá as tarefas, ou seja, eu não sou pessoa de armazenar as tarefas na cabeça, porque eu sinto que isso atrapalha muito a produtividade. Se eu tiver que pensar que tenho alguma coisa para fazer, estou preocupada com isso do que efetivamente com o que tenho para fazer, não é? Então no calendário ponho, às vezes chego ao absurdo, de ter, às vezes não, eu tenho no início do dia, tenho o tempo em que vou fazer as respirações, por exemplo, e as pessoas pensam, mas tu não sabes que vais respirar, sei, mas ao menos está ali no calendário e isso ajuda-me, é uma espécie de compromisso, não é? Portanto, tenho muitas coisas que até poderiam ser consideradas naturais ou já como rotina e eu tenho na mesma no calendário. E depois tenho como é que se chama? Deixa-me ir aqui procurar. É tipo um webnote, não é? Em que tu pões as ideias futuras, aquilo que quero fazer e depois vou marcando conforme elas estão feitas. Mas não armazeno nada da minha cabeça, escrevo tudo. Isso é uma ótima dica. Eu passo o tempo todo nas minhas formações de produtividade a dizer que a mente não foi feita e não funciona tão bem se tiver muita informação. A informação tem que estar escrita ou no Outlook ou onde quiserem. Exatamente. Mas se a mente estiver limpinha, funciona melhor. Verdade. Lembro sempre do exemplo do Einstein, não é? Que tinha a roupa toda igual para nem sequer se preocupar com o que é que ia vestir, para não estar com a mente ocupada. É um bocadinho isso, não é? Se nós tivermos menos coisas básicas. E é que o cérebro demora tempo a adaptar. Se eu hoje estou de azul e se ontem estava de castanho e se amanhã estou de branco, o cérebro demora tempo a adaptar-se e perde energia. Perde energia. É isso mesmo. Olha, agora uma pergunta mais difícil, só para a audiência não estar a pensar que isto é só assim uma conversa fácil e tal. Pronto, não, levezinha. Qual é que foi assim um grande erro que tu cometeste na tua carreira? E como é que lidaste com ele? Mais do que o erro é como é que lidaste com ele? Foram alguns, agora como é que eu escolho um? Olha, como psicóloga, sinto que o maior erro que possa ter feito numa primeira fase foi ter isolado-me muito, ou seja, a profissão de psicologia por si só, aliás, é uma profissão um bocadinho em que te isolas, não é? Portanto, estás tu com o cliente, não há aqui eu nunca trabalhei em clínicas com muita gente, o meu primeiro ano de trabalho foi num centro de saúde e aí sim havia uma equipa, mas depois fechei muito para mim. E é super importante ter esta questão da intervisão, ou seja, nós temos a supervisão, um psicólogo mais velho com quem nós vamos falando e que nos vai guiando naquilo que é a intervenção, esporadicamente, mas a questão da intervisão, de tu teres colegas de profissão para haver uma discussão de casos, obviamente mantendo aquilo que é o sigilo profissional, e também para falar das tuas angústias, não é? Do que é que a ti te incomoda, quais são as tuas dificuldades. Eu durante muito tempo fechei-me, isso foi um erro que eu cometi a meio, não foi bem no início, mas assim a meio. No início eu diria que
talvez um erro que eu tenha cometido é querer provar valor aos clientes, ou seja, como tu ainda estás no início da profissão e naturalmente te sentes de alguma forma inseguro, podes sentir que não tens tanta autoridade e isso condicionar a forma como tu te relacionas com o cliente. Mas isso vai-se aprendendo, não é? Foi mesmo... Chegou a ser síndrome de impostora? Em algumas vezes sim. Porque, pronto, e mais ainda até agora, com esta questão do digital, sinto que isso é mais fácil, ou seja, tu vês tanta coisa, tantas pessoas que na internet são o que querem, não é? E tu de repente dizes, se calhar sou eu que não sei nada, será que o meu trabalho vale assim tanto? Agora já estou um bocadinho curada disso, obviamente que a experiência te vai trazendo alguma quietude, tu percebes também efetivamente os resultados do teu trabalho, também te dão tranquilidade, não que seja uma segurança a 100%, ou seja, também tenho dias em que me sinto mais insegura e que preciso falar com colegas sobre isto e pedir trocar impressões, não é? Mas claro que sim, senti muitas vezes aqui o síndrome de impostora, assim. E agora uma pergunta difícil, o psicólogo vai ao psicólogo? Sim. Expectável, saudável, tem que ir. É muito, não pode ser aquela coisa do em casa de ferreiro, espeto de pau, não pode ser mesmo. Para já qualquer pessoa devia de ir ao psicólogo pelo menos uma vez na vida. Ter esta questão de poder falar com alguém que não conhece, e eu sei que no início pode parecer desconfortável, mas depois a sensação é libertadora, ou seja, é um espaço em que efetivamente eu posso dizer tudo o que sinto sem o julgamento do outro. E nós não temos assim tanto espaço na nossa vida para dizermos o que sentimos sem o julgamento, porque obviamente que somos seres empáticos e há coisas que são nossas, que ao comunicarmos com alguém que gostamos, sabemos que podemos magoar a pessoa. Portanto, ter um momento em que, ok, eu posso dizer mesmo tudo o que penso, porque esta pessoa não tem um grande impacto na minha vida, é super saudável. Depois, um psicólogo, naturalmente, tem as suas questões internas para trabalhar, como temos todos, e se não tiverem bem alinhadas, isso pode interferir na prática. Não é? Na prática clínica, se eu não tenho a consciência de quais são as minhas inseguranças, de quais são os meus traumas, de como é que eu me relaciono com as pessoas, se eu não tiver essa consciência e se não quiser sanar as coisas que precisam de ser sanadas, naturalmente isso vai impactar negativamente na minha prática, portanto é essencial. Sim, até porque depois existe o risco, não sei qual é o termo técnico, mas imagina, ontem foi, nós estamos a gravar isto no dia a seguir ao Dia dos Namorados. Certo. Ontem foi Dia dos Namorados, imagina que o psicólogo teve no Dia dos Namorados um desgosto amoroso e acabou o namoro. E no dia a seguir, a primeira consulta do dia que faz é um paciente que lhe aconteceu a mesma coisa. Exato, exatamente. Epá, aquilo ele vai dizer, vai haver projeção e vai-lhe dizer exatamente, o seu namorado fez mal, não devia fazer, eles são todos iguais e ficam ali os dois a chorar um com o outro. Tem que ser muito essa noção, mesmo depois de muito tempo de terapia, não é? E de tu já teres consciência daquilo que são as tuas coisas, tens que estar sempre atento a isso, à projeção que tu estás a fazer no outro, à transferência. Ou então o contrário, que é quando foste tu que tu acabaram contigo e vens da pessoa que foi aquela que acabou com o outro. Como é que você foi capaz no Dia dos Namorados ter acabado com o namoro? Exatamente, tal e qual. Temos que ter, quando nós entramos em consulta, temos que perceber, obviamente, que somos humanos. E o Jung tinha uma frase muito bonita que é exatamente isso: domine todas as técnicas, saiba toda a teoria, mas ao dar uma consulta, a dar com outra pessoa, seja só humano, não é? Com um humano seja só humano, e obviamente que temos que ser humanos, mas temos que estar muito conscientes do impacto da nossa pessoa no outro, não é? E de como é que isso... Aliás, a nossa função é sempre essa, é fazer mais perguntas do que propriamente conclusões. E agora, mudando aqui um bocadinho, qual é assim um projeto que não tenha nada a ver com a tua atividade que tu tenhas? Que eu esteja a fazer? Sim, neste momento. Olha, eu adoro pintar em tela, com... Óleo? Acrílico? E descobri na quarentena. Não, minto, foi um bocadinho antes da quarentena. Não foi na quarentena é que tive mais hipótese de expressar isso. E tenho tido muita satisfação, ou seja, funciona para mim mesmo como um momento catártico, quase como meditação ativa, enquanto estou ali não penso em absolutamente mais nada, e isso tem sido, para mim é muito satisfatório e não tem nada a ver, não sei se... Não tens partilhado nas redes sociais as tuas pinturas? Pois não, eu tenho uma página à parte que se chama Lembrei-me disto,
que é onde eu ponho essas coisas, que é para não estar também a chatear as pessoas com isso, porque sinto que, lá está, como tu tens uma identidade, não é? E as pessoas muitas vezes me procuram nas redes sociais mais pelo lado ou de psicologia ou como autora, senti que devia criar outra página só sobre mais esses rasgos criativos. E é isso. E de vez em quando partilho, porque sinto também que é importante as pessoas perceberem, porque também há um bocadinho esta questão de mito em que o psicólogo é só um psicólogo, não é? E, portanto, eu pelo menos não me consigo encaixar só nesse quadrado, entende? E ainda para mais, os psicólogos têm uma questão de confidencialidade muito grande. Certo. O que significa que todos os psicólogos que eu conheci fazem ali uma espécie de uma aura de mistério em que ninguém sabe nada deles, em que eles não querem que ninguém saiba nada deles, o que significa que para algumas pessoas que têm uma confiança empática, naquela escala de confiança empática, mas confiança funcional, certo. Há pessoas que confiam nos outros se eles fizerem uma boa função, mas não querem saber como é que estão os filhos, como é que estão, não querem convidar para almoçar nem nada disso. E há pessoas que só confiam se me convidares para ir almoçar contigo ou para ir jantar à tua casa. Verdade. E, por exemplo, é aquilo que eu costumo dizer, na China, se queres fazer um negócio com um chinês, um grande negócio, tipicamente tu vais ter que ir jantar à casa deles e conhecer a família. Se ele não conhecer a tua família, ele não vai confiar em ti. E por vezes pode haver isto em relação ao psicólogo. O psicólogo que a gente só sabe o nome e não sabe a idade, não sabe se é casado, não sabe a história dele, porque ele é tão privado, e eu tenho a ideia que a vossa formação é-vos dito isto, para não partilharem, para não, que por vezes pode ser um empecilho à pessoa chegar e aproximar-se. É muito curioso, estás a dizer isso, é absolutamente verdade, ou seja, nós somos ensinados a efetivamente mantermos esta privacidade, por variedíssimas questões. Há pouco tempo eu descobri uma diferença. Não foi por mim, foi por ver outras pessoas de outras áreas a fazerem, que há uma diferença muito grande entre a tua vida pessoal e a tua vida privada. Ou seja, eu posso partilhar que pinto, não tenho a necessidade de mostrar a casa onde pinto. E talvez isso possa contribuir um bocadinho para a desmistificação desta figura tão secreta, não é? Ou seja, tu podes partilhar algumas coisas sem partilhar na totalidade daquilo que é a tua intimidade. Isso julgo que possa ser feito. Sim, e eu acho que torna mais humano. Por exemplo, e aqui vamos já também abrir aqui porta para falares um bocadinho do teu livro. Certo. O livro que tu escreveste é uma biografia sobre o teu irmão. Verdade. Chama-se Vida Ampliada. Acrescentada, peço desculpa, eu chamo sempre Vida Ampliada. Eu chamo sempre Vida Ampliada. Também ficava bonito. Vida Acrescentada, e é uma história que acaba por ser algo pessoal, tem a ver com uma situação do teu irmão, em que as pessoas que leem sabem no fundo a história da tua família, ficam a saber que tens um irmão, tens família, sem entrar muito em ti, torna-te mais humana. É curioso estás a dizer isso, porque eu tive muita reticência, como deves calcular, na publicação, ou seja, até onde é que eu estou a ir demais, não só por mim, mas também por respeitar aquilo que é a privacidade da minha família, não é? E tive muitas vezes esse questionamento. E aquilo que eu entendi foi isso, ok? Eu não preciso de expor tudo, mas ao expor o que eu estou a fazer, ou seja, para mim foi muito mais importante o impacto que isto poderia ter nas pessoas de forma positiva do que propriamente aquilo que podia pôr em causa em mim, ou de que forma é que isso me podia descredibilizar ou como psicólogo, ou as pessoas verem menos autoridade, ou porque sabem mais da minha vida, isso ser prejudicial em consulta. Ou seja, eu tive muito mais a noção de isto é capaz de ajudar pessoas que possam estar a passar por situações similares. Não preciso de contar tudo, mas também não preciso de ocultar aquilo que foi a verdade. E então foi aqui um jogo de cintura que fui encontrando e fui-me pacificando com o processo, ou seja, vou mostrar aquilo que sinto que é necessário e que vai fazer bem às pessoas, lidando com as consequências, obviamente, disso, não é? Sabendo que isso me poderia trazer um amargo de boca. Sobretudo se a ordem dos psicólogos não te retirar a licença. Verdade. Eu acho que para algumas pessoas pode funcionar a prática comum dos psicólogos, que é não dizerem nada, não saber nada, não terem presença nas redes sociais, mas eu continuo a achar, sobretudo para acabar com este estigma das pessoas que não querem ir ao psicólogo, é importante que alguns psicólogos tenham a capacidade de se abrir um bocadinho.
Não precisam dizer o que é que estão a passar ao nível emocional, não Uhum, têm que partilhar essas coisas, mas mostrar um lado mais humano. uhum. Melhor, permite-me criar empatia com um psicólogo e então dar a algumas pessoas um maior à vontade em partilhar. Certo, certo. Aliás, isso pode ser utilizado em limite como estratégia, ou seja, não é aquilo que se usa mais, ok? Mas para algumas pessoas que têm dificuldade em se expor, o psicólogo pode dar algum exemplo de uma situação que possa ter vivenciado, não vai entrar em detalhes, mas para que a pessoa sinta rapport, não é? Que a pessoa sinta, ok, esta pessoa consigo me identificar, esta pessoa também já passou por algo semelhante. Isto para casos de limite, não é? Em que as pessoas. Sim, eu se tivesse passado numa situação, ou melhor, se eu tivesse uma situação familiar semelhante ou direta ou indiretamente, ou parecida ou análoga Uhum, à situação que o teu irmão viveu, eu se calhar teria mais empatia em ir ter contigo uhum, como para seres minha psicóloga do que certo, outra pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. certo. Sim, faz todo E sentido. daí eu achar que poderia ser interessante que haja alguns psicólogos que se exponham um bocadinho, Uhum. para ver se conseguimos eliminar de uma vez por todas este estigma de não querer ir ao psicólogo, ou só os malucos é que vão ao psicólogo, e eu ou só os fracos é que vão ao psicólogo, eu não tenho necessidade de ir ao psicólogo, quer dizer, estou aqui de rastes, quase em depressão, pronto, não vou. É, tem a ver com, é muito uma questão cultural, por exemplo, no Brasil, qualquer pessoa vai ao psicólogo com a maior das naturalidades, qualquer pessoa faz terapia sem que isso seja um assunto. Mas fazer terapia não tem nada a ver com ir ao psicólogo, é mais bonito, terapia. Pois é. É a questão de fazer terapia, exato. Olha, e por falar em livros, o que é que tu estás a ler neste momento? Neste momento estou a ler um livro que se chama A Identidade, do Milan Kundera. Gosto muito. E qual é assim um livro que tu gostas de recomendar, ou por ter marcado, ou por achares importante? Ok, olha, um deste mesmo autor, do Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser, é dos livros Muito mais conhecido. bonitos que eu li. Gosto muito do Norwegian Wood, do Murakami. Estou à espera de um livro que estou super desejosa que chegue. Acho que já o vou recomendar e tudo, que é Quando Nietzsche Chorou. Estou muito Uau! desejosa que chegue. O livro falaram muito bem. E vou recomendá-lo sem o ler, mas pelo que vi, acho que é um livro que todas as pessoas assim, espreitem pelo menos a sinopse para verem como é que mexe convosco. Mas estou aqui a tentar fazer visualmente o que é que tem ali. E há assim algum livro que tenhas, ou que às vezes recomendes aos pacientes? Sim, do Viktor Frankl, O Homem em Sim, Busca de sim. Sentido. Sim, Este é isso é um livro fundamental. que gosto sempre de recomendar, para já porque pela história em si, depois por ter uma parte de psicoterapia, ele fundou Uhum. um estilo, Logoterapia. exatamente, um estilo de psicoterapia, logoterapia, e portanto tem essa vertente. Gosto muito de recomendar porque põe tudo em perspectiva. Um bocado radical, mas sim. Sim, é isso, é mesmo, é a terapia de choque, não é? Chamada terapia de choque, quase. Não estamos aqui para perder tempo. Vá, está a chorar porquê? Exatamente. Não, Estou a ok. brincar. Ele deixou-a, saiu de casa. Então vá, leia a Viktor Frankl e venha cá na próxima semana. Exato. Obviamente que tudo tem um timing, não é? Certo, para as Claro, claro. pessoas e perceber essa receptividade, mas é um livro que eu gosto muito de recomendar. E música? Música, eu ouço quase tudo. Olha, eu gosto muito de ouvir jazz, gosto muito de ouvir bossa nova, gosto muito de ouvir MPB, música popular brasileira, gosto de ouvir música clássica. E porquê que não se usa música durante as sessões de psicoterapia? Como música ambiente? Olha, é uma excelente questão, nunca tinha pensado sobre ela. Vou-te dar a resposta que me veio assim intuitivamente. É porque pode fazer resgates emocionais, ou seja, para ti pode ter um significado muito bom e para aquela pessoa pode ser um trigger ou para uma coisa. Bem, se bem que os triggers também são ótimos para catarse, mas talvez por ser difícil. Na sala de espera, acho ótimo que se tivesse. Olha, eu tinha um dentista que já se reformou, que aquilo era uma delícia, porque tu chegavas à sala de espera sem ninguém, ou seja, ele não te marcava assim em cima das outras pessoas, portanto tinhas espaço para estares tranquilo. Tinha sempre música clássica a dar e depois durante a consulta estava música clássica a tocar. E aquilo era maravilhoso. O que é bem melhor do que chegar à sala de espera e estar a dar noticiários, CMTV, Sim, SIC não. Notícias, a sério. E que normalmente é só mais notícias. Eu já sei que vou ter que ir ao dentista e depois ainda para mais notícias. Pá, por Verdade, favor, não é nada. ponham a Smooth FM, É isso. publicidade à Smooth FM. Ponham Smooth FM, jazz, agradável. Pá, sério, é preferível. Muito bom. Olha, agora assim uma perguntinha mais profunda. Qual é que é o problema que tu estás a tentar resolver? A exposição. Eu tenho muito receio
não é receio, tenho muita dificuldade na exposição com medo de rejeição das ideias. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Às vezes sinto que não é que não me expresso bem, mas que a ideia que eu estou a ter possa não ser aceita pela outra pessoa, e isso faz-me ficar recolhida, entendes? Imagina, eu já recebi vários convites para participar em programas de televisão, uns aceito, outros não, e muitos daqueles que eu sinto que às vezes rejeito, para já, ou por questões de agenda, ou por questões de não gostar da forma como vão abordar o tema, sabes que isso também me incomoda, mas sobretudo porque será que eu vou dizer alguma coisa que vai gerar rejeição no outro? Será que vou dizer alguma coisa fora da caixa? O que é que os meus colegas de profissão vão achar? Portanto, é um trabalho que eu tenho feito e estou muito melhor, mas ainda há um caminho para percorrer. E isso acontece-nos a todos. Certo. Acontece-nos a todos. Eu posso dizer que resolvi isso interiormente com 2 frases. Primeiro, eu não tenho que ser a pessoa mais inteligente na sala. Certo. Ou então, se eu sou a pessoa mais inteligente da sala, eu estou na sala errada. E segundo, eu só tenho que me preocupar em fazer o meu melhor. E se eu fizer o meu melhor, eu saio satisfeito. E terceiro, eu sou um ser humano e os seres humanos erram. E por isso, se eu disser alguma coisa mal feito, se eu tiver a humildade de pedir desculpa e dizer eu ali não estive bem, vou aprender e vou seguir em frente. Claro. E da próxima vou fazer melhor. Mas isto é muito fácil de dizer, não é nada fácil de fazer. É um trabalho, mas isto é a beleza da vida, ou seja, é tu tomares a consciência daquilo que possam ser as tuas limitações, saberes como é que as podes resolver, e depois a beleza da vida é essa, é tu ires vivendo, e uns dias consigo contornar, outros dias é muito difícil, e pronto, é isso. Olha, e uma outra pergunta, qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste até hoje? Olá, isso é difícil. Deixa-me pensar. Sim, um que te recordes. Eu acho que algo do género de nunca deixar de dizer, de fazer aquilo que para mim faz sentido, ou seja, talvez por ser esse mesmo o meu tema, não é, da rejeição, mas acho que é isso que talvez estava aqui a pensar em conversas em contexto psicoterapêutico, mas sim, nesse sentido, ou seja, não te recolhas, não te encolhas para caber em algum espaço que não é o teu. E eu acho que com essa frase linda terminamos a nossa conversa por hoje. Que bom. Assim terminamos da melhor forma. Raquel, foi um prazer estar à conversa contigo. Eu acho que nós vamos voltar a conversar, não numa próxima vez para saber como é que tu trabalhas, mas para explicar às pessoas de uma forma se calhar mais detalhada, com algumas dicas, como é que a saúde mental impacta positivamente ou negativamente, se não existir, na produtividade. E acho que era um excelente tema para este ainda estado de emergência, pandemia, que já estamos nisto há quase um ano, certo, e que se calhar muitas pessoas estão a necessitar. Raquel, muito obrigado, foi um prazer estar à conversa contigo. Obrigada também, Luís, pelo convite, foi ótimo estar aqui a partilhar este momento e claro que sim, estou receptiva a próximos convites, conta comigo. Não se esqueçam, para os nossos ouvintes, podcast Produtividade Consciente sai sempre às segundas-feiras. Se quiserem conhecer um bocadinho melhor a Raquel Ferreira Santos, visitem o site dela, raquelsantos.org. A Raquel também tem uma presença assídua nas redes sociais e se não se lembrarem de mais nada, vão ao Instagram e procurem Lembrem-me Disto, só isso. E por isso, ouçam o nosso podcast, subscrevam e até para a semana.